abrir a sua Bíblia neste momento, no livro de Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Capítulo de número 22. Mateus 22. Você que tem uma Bíblia, dê um glória a Deus aí. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus 22 e verso de número 29. Mateus 22, 29. A palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Diga misericórdia. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós oramos neste culto. Deixamos lá fora toda distração, toda preocupação. Ninguém está aqui para ver homens, ninguém está aqui por causa de pessoas. Nós nos despimos de tudo que nos atrapalha, de todo o embaraço, e te pedimos, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. De mim mesmo não pode sair nada bom, Senhor, mas a Tua palavra tem alimento, tem água que sacia a sede, é o pão que sacia toda a fome, Senhor. Abençoa a cidade de Imperatriz, abençoa esse bairro, abençoa, meu Deus, as famílias dessa igreja e dessa vizinhança, em nome de Jesus, e que nós saiamos deste lugar melhor do que chegamos aqui, no nome de Jesus. Amém? Pega o seu caderninho de anotação, tome nota aí, não se distraia, desligue sua internet, coloque no modo avião, se for preciso. Aqui na frente está um pouco mais quente, alguns acho que já sabem, irmãos, agora nesse feriado de carnaval, os ladrões tiveram a audácia de nos roubar. A gente teve prejuízo em 3 centrais de ar aqui na igreja. Enquanto o povo estava no carnaval, eles subiram no telhado aí e não caíram, curiosamente, não caíram, né? Não dormiram, passaram a noite atentando. O Zé Edinaldo disse que ainda bem que não topou. Enfim, aí, irmão, pois é, mas fizeram isso. Essa daqui ainda não está funcionando, um prejuízo considerável, mas o Senhor continue sendo fiel, que o Senhor vai nos dando graça para reparar, para consertar. Estamos aqui há muito tempo, é a primeira vez que fizeram isso e a última, em nome de Jesus. Estamos vendo o que fazer no sentido de providências. Subiu por uma árvore ali, a árvore, eu mesmo subi com um facão lá e já cortei. Aí me disseram que tem a multa da prefeitura, né? Estou aguardando a autorização, mas próximo culto já vai estar, em nome de Jesus, diga amém, em nome de Jesus. Seja fiel, ofertante, dizimista, e nós vamos continuar caminhando. Quem sabe daqui a pouco o que era filho do diabo vai se converter e vai confessar o pecado dele, já deve ter trocado o alumínio, o cobre, as coisas numa pedra, mas o Senhor é bom e misericordioso. Se ele aparecer aí, nós ainda levamos ele para o centro de recuperação. Amém? Irmão, às vezes Deus faz isso. O cara chega e diz: pastor, foi eu que roubei a igreja, me leva para o centro de recuperação. E eu ainda peço para vocês, para a gente comprar o enxoval dele, o ventilador, as coisas, para a gente mandar ele para o projeto. Sabia disso? Gente, irmão, Deus faz. Não cabe a nós bater, matar, né? Então vamos mandar para o projeto. Aleluia! Amados, nós temos alguns pilares como igreja. Vocês que estão aí atrás, dá para ler ali à esquerda de vocês, à direita de vocês, à minha esquerda. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, ler em alta voz aí, vocês conseguem. Segundo, amar o próximo como a si mesmo. Terceiro, igreja, hoje aqui. Quarto, igreja do poder. Quinto, de santidade. Sexto, de liberdade. E sétimo, da revelação. Amém? São pilares que sustentam o nosso ministério, que nos inspiram a continuar buscando a Deus baseado nisso, que sejam nós para a nossa vida. Nós falamos sobre amar Deus, amar pessoas,
né? Mas nós também somos uma igreja da palavra, amém? Nós somos uma igreja da palavra. Spurgeon, um grande homem de Deus, teólogo, né, uma das melhores escolas de teologia é de Charles Spurgeon, e ele disse certa vez o seguinte: a Bíblia é a bússola do viajante, a espada do soldado e o mapa do peregrino. A Bíblia é a bússola do viajante, a espada do soldado e o mapa do peregrino. Repito, a Bíblia é a bússola do viajante, a espada do soldado e o mapa do peregrino. Sem ela, ninguém pode conhecer o caminho para o céu. Sem ela, ninguém pode conhecer o caminho para o céu. O centro dessa palavra, para muitos teólogos, irmãos, é o Salmo 118:8 dessa Bíblia, que diz: melhor é confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, essa Bíblia, que há mais de 1.500 anos foi terminada e há muitos anos vem sendo escrita, né? Você que tem uma Bíblia aí, dê glória a Deus, assim, chacoalha ela aí. Amém? Ó, caindo aqui os pedidos de oração. Desde a época de Moisés, essa Bíblia vem sendo escrita. Cerca de 1.500 anos para terminar esse livro, irmãos. Cerca de 1.500 anos para terminar esse livro. De Moisés até o apóstolo João, a Bíblia foi escrita. De Moisés até cerca de 60 depois de Cristo, essa Bíblia foi escrita. Cerca de 40 pessoas diretamente estão envolvidas ou participaram da construção, da escritura da Bíblia. Escrita em pelo menos 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. É o livro que nós temos hoje, que chegou para nós hoje, que nós temos acesso, que está disponível em todas as plataformas. É o livro mais traduzido do mundo, mais lido, pelo menos deveria ser. Foi mais lido, mas não é tão lido assim, nos dias de hoje. Porque as pessoas perderam um pouco a capacidade de escavar as Escrituras. Como os bereanos, que todas as vezes que alguém ministrava a palavra, essas pessoas iriam verificar se aquilo vinha de Deus ou não. Billy Graham disse que a Bíblia é a bússola do cristão. Spurgeon também, como nós acabamos de ler. Homens que tiveram uma vida inteira voltada para o Senhor. Irmãos, a nossa vida e a nossa casa seria tão melhor se nós tivéssemos da Bíblia o nosso livro de cabeceira. Se nós fizéssemos da Bíblia o nosso guia. Se nós fizéssemos da palavra de Deus aquilo que nos conduz. A nossa vida seria tão diferente se nós orássemos antes de tomar uma decisão, através da palavra de Deus. Se a gente falasse mais, Deus disse através da sua palavra, e não eu ouvi de alguém. Você que está em casa, está ouvindo uma live, um culto online, e você que está aqui também, provavelmente durante a semana assiste muito. Irmão, você sabia que na maior parte do tempo nós estamos assistindo o que alguém entendeu da Bíblia e não a Bíblia? Muito conteúdo que tem sido disseminado pelo mundo, nas redes sociais, não é a palavra, mas é o entendimento de alguém. Então, se alguém entendeu uma coisa, ele vai lá e compartilha. E muita gente que não tem conhecimento da palavra, que não medita, que não lê a Bíblia, toma a interpretação de alguém como uma verdade absoluta. E isso é, no mínimo, perigoso. Porque muita gente já disse, a Bíblia diz, sem ter isso na Bíblia, e a gente olhou para aquilo e disse, a Bíblia diz. Eu não sei se realmente diz, mas fulano diz que a Bíblia diz. Então, se fulano diz que a Bíblia diz, eu estou dizendo que a Bíblia diz. E não está lá. Faz por ti que eu te ajudarei. Tantos dizeres que a gente vai espalhando. É muito comum as pessoas dizerem, a Bíblia diz, eu não sei aonde.
mas está escrito. Irmãos, eu creio que isso deveria ser extirpado do nosso meio. Essa mania de dizer a Bíblia diz eu não sei aonde. Eu acho que a Bíblia diz. Quantas vezes a gente escuta coisa que não tem na Bíblia, mas as pessoas tomam como verdade. Ou pior, pegam a sua opinião e colocam dentro da palavra. Existe exegese e exegese. A exegese é o que a Bíblia diz. A exegese com I é o que eu entendi da Bíblia. E são duas coisas completamente diferentes. A Bíblia diz o que ela diz, o que eu entendo. Porque antes de ir para a palavra, nós deveríamos orar. Nós deveríamos pedir a Deus interpretação, discernimento da palavra, para que ela não se torne cansativa. Então é comum nos dias de hoje, pessoas que não querem ler a Bíblia. Elas querem ir até alguém que já conheça a Bíblia e ore por elas. As pessoas estão terceirizando o serviço da leitura da palavra. Quando a criança chega da escola e diz, olha, a tia leu um versículo, aí o pai chega e tira um peso, ufa, ainda bem que eu não vou precisar ler a Bíblia com meu filho, já que a professora leu um versículo lá. Só que ela leu um versículo e depois botou a música do carnaval. E às vezes nós temos transferido essa responsabilidade de mergulhar nas Escrituras para outras pessoas. Irmãos, nós diante da Bíblia, nós somos escavadores. 40 anos atrás, cerca de 40 anos atrás, tinha uma geração que estava atrás do ouro. Eu sou filho de garimpeiro. Tem mais alguém aqui que é da família de garimpeiro? Ó, isso aí, tudo tem ouro guardado. Pepita, irmão Alcione, levantar. Estou vendo, baixaram a mão rápido. Eu vou lá, vou atrás. Eu não tenho nada. Tá bom? Eu não tenho nada. O pai, tudo que ele ganhou, ele comprou um carro à vista e botou o ouro dentro, e estava vindo e capotou o carro. Aí eu acho que enquanto o carro capotava, o ouro voou pela janela do carro assim, voou, aí perdeu. Numa viagem só foi tudo embora. Mas o garimpeiro, irmãos, é aquele que escavava para encontrar o que ele queria. E ele não desiste. Eu vi um documentário sobre a Serra Pelada. Tem gente que até hoje, 40 anos depois, mais de 40 anos depois, irmãos, estão lá, 45 anos depois, morando no mesmo lugar, pobres, mas dizendo, eu ainda vou achar o ouro. Tem gente que já está com 50 metros, 60 de buraco cavado. 80 anos que saiu de perto da família. Uma busca incansável e incessante para encontrar o seu tesouro. Essa Bíblia que nós temos, fechada, irmãos, por favor, interprete o que eu vou te dizer. Ela é um livro comum. Você não expulsa demônio com ela desse jeito. Só se for na base e se for essa minha, ou a da irmã Silvana. Traz bem, Manuel, a Bíblia da irmã Silvana para mostrar aqui para o povo. Eu mencionei ela aqui, acho que um dia desse, irmã Silvana, a senhora tinha vindo no outro culto. É rapidinho, pode ficar aqui, Manuel. A Bíblia. A Bíblia da irmã Silvana aqui, ó. Isso aqui é uma King James 1611. Bíblia boa, irmãos. Boa. Por exemplo, o texto que eu li com vocês de Êxodo, ao invés de dizer o que está em alguns, não existirá nenhum outro Deus além de mim. Essa aqui diz, não existe nenhum outro Deus diante de mim. Uma Bíblia muito boa, King James 1611. E olha o tamanho, essa aí, se não expulsar, orando, taca na cabeça que sai. Né? Taca na cabeça que sai. Essa daqui, quando eu vou pregar num lugar, eu não levo essa nem as outras. Eu levo uma King James que eu tenho bem fininha, irmão. Porque a gente vai estar andando por lugar, né? Mas, essa Bíblia que a gente tem fechada, irmãos, é um livro comum. Porque não está sendo lida. Tem criança que dá aulas para a gente de leitura. A Andressa foi para a base missionária, irmão, essa semana. Quinta-feira foi enviada, já está lá. Lembre do seu compromisso de sermos mantenedores dela. Não importa como, mas oferte, semeie na vida dela. Nós temos essa responsabilidade de não deixar faltar as coisas para ela naquele lugar. Se não tiver mudado, eles vão ler a Bíblia em uma semana lá. Na hora que chega. Vão ler a Bíblia em uma semana.
Acorda ali, toma café, meia horinha, Bíblia, 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 para meia hora para almoçar, Bíblia, 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 para um pouquinho para jantar, Bíblia, Bíblia, dorme um pouquinho, acorda de novo, uma semana, leu. E algum de nós, velho, tem gente aqui que já tem quase o título de ancião, de crente, né, da minha geração, dos 20 para trás aí que já é crente. E às vezes estamos capengando na palavra de Deus. Irmãos, é tão bom repreender com a palavra. Você tira um peso das suas costas. Seu marido quer ser sem vergonha, aí você diz, a Bíblia diz. Acabou. Porque tem homem que diz, ah, mulher, mas tu é chata. Tem marido que diz para a esposa, não, mas minha mulher é chata. Tem mulher que diz, ah, mas meu marido... Irmão, se a gente refutar os argumentos do outro com a Bíblia, acabou. O menino quer se desviar. Meu filho, a Bíblia diz, ah, mãe, é sua opinião. Opa, não é minha opinião. Ah, pai, mas é porque o senhor é todo certinho. Eu falei para você o texto bíblico. Então, se nós usarmos a Bíblia, irmão, nós vamos tirar das nossas costas um peso. O seu vizinho vier, ó, me empresta tal coisa. A Bíblia diz que é melhor dar do que emprestar. Acabou, vou te dar logo. Ou não empresta ou dá. Porque se emprestar, ficou refém. Então, se nós usássemos a palavra de Deus, ao invés de o conselho do chat GPT, ao invés do Google, dá um busca, né? O pai do, enfim, é tanta coisa, tanta fonte que a gente tem buscado, mergulhado, menos na palavra de Deus, irmãos. E esse livro precisa voltar a ser o livro mais importante das nossas vidas. Alguns de nós já estão muito viciados em pedir para o irmão da igreja orar pela gente. Ah, meu líder de célula, ele ora muito, ele tem até revelação, ô glória. Toda vez que ele ora por mim, Deus fala. Aí se ele morrer, acabou Deus na tua vida, né? Michele, aí se o líder morre, aí a pessoa nunca mais vai ouvir a voz de Deus. Não, eu vou pedir para os profetas da Adonai para falar comigo. Glória a Deus, irmão, peça uma vez. Agora todo dia está lá, oi, sou eu de novo. O que eu vou comer hoje? Deus não revela aí não para mim, por favor. Estou querendo comprar uma roupa. Pergunta aí para Deus se é na Magalu, se é na Riachuelo, se é na... Irmão, é cansativo o tempo todo você ter que falar através da boca de Deus para as pessoas. Porque eu lembro de um jovem que foi para um evento do Dunamis, e o Theo Hayashi disse que ele chegou nele e disse, olha, Deus me disse que você tinha uma palavra de Deus para a minha vida. E ele disse, rapaz, que responsabilidade. Tá bom, irmão, eu vou orar. Aí orou por ele, né, e disse que Deus falou assim, ó, manda ele vir falar comigo no secreto. Aí ele disse, Deus falou. Aí, ô glória, qual é a revelação? Deus falou assim, ó, manda ele vir falar comigo no secreto. Ele disse que ele baixou a cabeça, ficou decepcionado e frustrado, porque ele queria que ele tivesse dito alguma coisa e não mandar ele ir buscar. Irmãos, isso aconteceu. Nós temos uma geração que está viciada em mandar no grupo da célula, ora por mim, mas ela não tem mais a capacidade de ir orar. Ela está viciada, já tem 30 pessoas nos contatos dela, todo dia que ela pede uma palavra, mas ela não é capaz de abrir a Bíblia, que está lá na penteadeira. Ó, penteadeira, irmão. Você não tem mais penteadeira não, né? Rapaz, mudou. Qual é o móvel agora que substitui a penteadeira, gente? Rack, é? Rack, né? Ah, ok. Penteadeira era bonito esse nome, né? Penteadeira. Enfim, nós estamos pedindo para as pessoas levarem a gente até Deus, quando o próprio Cristo disse que o véu se rasgou, irmãos, que não tem mais nada que nos atrapalhe, que nos impeça de chegar até Ele. Igreja, nós, igreja desse século, corremos um sério risco. Tem um inimigo sutil, sorrateiro, silencioso, mas cruel, chamado engano, que tem batido as nossas portas. O engano tem vindo através das aulas, através das redes sociais, através das faculdades, através dos vizinhos. No decorrer dos séculos, o valor da Bíblia tem sido diminuído.
Porque ler, eu posso ouvir alguém que conhece a Bíblia, e glória a Deus, é muito bom, mas até o profeta ia se confundir na hora de ungir o rei. Eu vou confiar cegamente no que o pastor Lucas fala. Vai se converter não, para você ver. Eu falar aqui, pega a sua Bíblia e vai examinar, irmãos. Porque por mais que eu me esforce para não trazer a minha opinião, mas a palavra de Deus, eu posso falar algo que não é da parte de Deus. Então você vai examinar as Escrituras. Terminou o culto, pega a sua anotaçãozinha, vá passar a semana meditando nisso. Nós teremos aí um conteúdo para buscar, para examinar, irmão, sabe, é tanta coisa que a gente precisa buscar, viver e estar na palavra, mas por causa de tanta coisa que tem chegado mastigado, nós não queremos mais. É tão bom garimpar a Bíblia, ler e ver um texto e dizer, meu Deus, que coisa poderosa isso aqui. Quando Deus fala com você que parece que as letras saem do lugar e se conectam umas com as outras. Igreja, o engano é uma perseguição do diabo para as nossas vidas. E a luz da palavra de Deus, se você abrir... daqui a pouco a gente lê o livro do Salmo sobre isso. Jesus disse que eles estavam enganados, não era por causa do time de futebol, não era por causa de um professor, não era por causa de um celular, porque tudo isso é possível ter e ser um bom biblicista, mas estavam enganados por não conhecer a Bíblia. Irmãos, quem tem uma vida nesse século e tem a Bíblia, ele vai ter discernimento se aquilo vem de Deus ou não. É muito comum os meus filhos chegarem e perguntarem, pai, isso é de Deus? Se bota uma música e começa com um som diferente, né? É um som em louvor. Quem está fora, quer entrar, né? Aí, pai, minha filha é de Deus, é porque é diferente, é o burugudugo, mas é de Deus também essa daí. Mas aí já tem o ouvidinho treinado, isso é de Deus? Esse som é de Deus? Sabe, irmãos? Então é comum, o mundo está padecendo, querendo saber se as coisas são de Deus ou não, e eles vão olhar para nós. Você sabia que você que anda com a sua palavra, a sua Bíblia, vindo para a casa do Senhor, as pessoas olham para nós e imaginam assim, todas as minhas dúvidas serão esclarecidas se eu chegar na irmã Firme e perguntar para ela. Essa é a cabeça deles, irmãos. Eles querem chegar na barbearia e dizer, ele é cristão, então toda dúvida bíblica que eu tenho, eu vou perguntar para ele vai saber responder. Porque as pessoas têm esse pensamento. Você que está em sala de aula, quantos professores aqui? Miguel, a Lidiane ali, não sei se as crianças de vocês vêm com um bombardeio de vez em quando, perguntando assim, essas coisas. Porque tem muita criança que chega a mim e pergunta, tal coisa é de Deus? Quem é o pai de Deus? Quem é o pai do diabo? Né? Tem muita coisa. Irmãos, nenhuma revelação, por mais extraordinária que for, pode alterar o conceito da Bíblia. Foi um anjo que apareceu e revelou, amaldiçoado é. Nenhum anjo pode revelar algo novo que não esteja na palavra de Deus. Ela já foi terminada, irmãos. A Bíblia não está sendo escrita, ela já foi concluída. Tem pessoas que batem na sua porta, que entram, que lê a Bíblia com você, e que estão lendo um texto que não está na Bíblia, de um novo livro que um anjo desceu do céu e revelou para eles, e mandou escrever como mais importante que a Bíblia, e talvez você não saiba disso. Tem pessoas aí que estão cultuando, está gravando, né? Enfim, é o risco que a gente corre. Tem pessoas aí lendo livros que dizem ser mais importante do que a Bíblia, dentro da igreja. E alguns estão lendo isso, e lendo o livro dessas pessoas, como sendo mais importante que a própria palavra de Deus. Diga misericórdia. Nós éramos conhecidos como o povo da palavra. Meu Deus, que apelido lindo era esse que nós tínhamos, os cristãos. Eu digo nós, os cristãos, os nossos avós, receberam o apelido de povo da palavra. Irmãos, porque se lia a Bíblia. Aliás, se você parar para observar, é mais comum ver idosos ainda que têm essa prática do que jovens senhores, jovens senhoras, como eu e você. Um estudo nos Estados Unidos no ano de 2019,
do Instituto Lifeway, descobriu que aqueles que frequentam regularmente as igrejas protestantes são inconsistentes em ler e pensar sobre as Escrituras. Esse estudo identifica o engajamento da Bíblia como um dos 8 sinais que aparecem consistentemente na vida dos cristãos em crescimento. Apenas 32% dos cristãos têm o hábito de ler a Bíblia diariamente. E esse estudo identificou que cristão que tem uma vida de crescimento, de amadurecimento, entre os 8 princípios que elas carregam, um deles é ler a palavra. Essa pesquisa perguntou aos frequentadores da igreja sobre muitas características bíblicas para ver quais ações, crenças e desejos estão presentes na vida dos seguidores de Cristo. Scott McNeil, diretor executivo da Lifeway, ele disse, entre eles, a leitura da Bíblia foi uma das mais produtivas da maturidade espiritual. Resumindo, um cristão que lê a Bíblia e medita nela todos os dias é um cristão que vai se tornando maduro a cada dia. Há mais de 500 anos, essa Bíblia estava sendo traduzida para a nossa linguagem de hoje, irmãos. Um serviço árduo, pesado, para que ela se tornasse acessível. Ela não foi escrita na nossa língua, foi pelo menos 3, hebraico, grego e aramaico. Para chegar ao latim, para chegar à nossa língua, foi um trabalho árduo. Tem gente que até hoje não tem a Bíblia na sua língua. Imagina olhar para a Bíblia, eu tenho uma Bíblia em espanhol, uma em inglês. Imagina você olhar, tem palavras que eu estou relando ali, tentando ler em inglês, né? Tem hora que eu estou ali, eu pego a Bíblia em inglês, né? Eu começo lá, né? The Power of God. Aí, né? Aí vem palavra, irmão, que não dá para entender. Eu pego a Bíblia em português e vou comparar. Imagina pessoas que não têm a Bíblia na sua língua ainda, olhar para um emaranhado de palavras desse, desejando mais de Deus e não entender nada. Diga comigo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, irmãos, da gente olhar para esse garimpo e mergulhar nele, que tem mais tesouro que a Serra Pelada, tem mais tesouro que a Guiana Francesa, tem mais tesouro que os petroleiros, tem mais tesouro precioso do que o petróleo, irmãos, dos países que estão em perseguição, que estão sendo atacados por causa do petróleo, como a Groenlândia. Que elogio seria alguém dizer para nós que nós somos novamente o povo da palavra. Ó, lá vai o irmão tal, ele faz parte daquele grupo de gente, o povo da palavra. Você já viu que nos seriados as pessoas têm um nome? Né? Tem um nome, você que deu Walking Dead aí, né? Os sussurradores, o não sei o quê. Os grupos têm nomes. Nós éramos o povo da palavra. As pessoas iam passando, ó, lá vem. Aí o que foi? Lá vem aquele da palavra, ele sabe a Bíblia, ele lê a Bíblia, ele medita na Bíblia, e a galera ficava, meu Deus, já. Aí vinha a irmã da revelação, né? Então, irmãos, isso parece que foi perdendo. Parece que a gente se tornou normal no meio. Pastor, não somos não? Não é normal não. Crente é nada. Tem juízo não. Aí, irmãos, você já viu no dia de hoje, quando a gente cumprimenta outra pessoa no meio do supermercado, que dá graça e paz? Parece que aquilo ecoa para a eternidade. No natural, você pega na mão de uma pessoa, você vê aqui, vem cá, Arthur. Topei o Arthur na beira-rio, né? Aí eu topo o Arthur na beira-rio, pode aí é mesmo. Arthur, cara, graça e paz, meu irmão, que solo massa aquele teu. Foi normal, mas quando no mundo espiritual, para os outros, parece que é assim, ó, graça e paz, assim, ó, graça e paz. Você já viu que todo mundo vira para você, obrigado, Arthur. Todo mundo, você dá graça e paz para alguém em público, as pessoas, né? Oxe, gente, olha, tem um aqui infiltrado aqui, é um 00. Porque, irmãos, o mundo olha para nós com outros olhos. Mas será que nós ainda somos o povo da palavra? Ó, o povo da palavra, ou será que a gente tem recebido outros adjetivos? Ó, os crentes sem vergonha. Ó, o caloteiro. Ó, o que não lê a Bíblia. Ó, o que vive uma coisa dentro da igreja e outra, diga misericórdia. O famoso, não sei se tem algum Raimundo aqui, o povo chama esse nome, mas não é você, né? Nós precisamos valorizar esse livro que vem sendo perseguido, irmãos. Perseguido por tanta gente. Oséias 4:6, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento.
Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Atos, capítulo 17, verso 11, abra sua Bíblia. Atos 17, 11. A Bíblia narra o povo bereano. Se você não sabe o que é isso, irmãos, quantas vezes eu oro, Senhor, eu não quero deixar de ser um bereano, me ajuda a ser bereano, Senhor. Seja como os bereanos, olha o que eles diziam. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, pode passar, examinando todos os dias as Escrituras para ver se era verdade o que eles anunciavam. Ou seja, alguém chegou, eu tenho algo da parte de Deus. O pastor Lucas pregou uma mensagem, você achou boa, você vai para casa, pega a sua Bíblia e vai conferir. Eu digo vai para casa porque não dá aqui para estar em tempo real, né? Mas vai conferir, era isso que os bereanos faziam. Pode ser qualquer um que pregar aqui. Tudinho faz isso, a pastora Francilene, vai ver se está de ser de Deus mesmo. Pastor, a começar de mim. Pastor, e o pastor Nonato? Vai ver se está na Bíblia. E o pastor do pastor? Vai ver se está na Bíblia. Irmãos, isso é uma função nossa. É claro que nós buscamos, em nome de Jesus, ser um povo bíblico, amém? Em nome de Jesus. Nós aqui da Adonai, os que pregam aqui, o povo aqui que dirige tudo, o nosso pastor. Mas tem muita coisa, irmão, sendo ensinada errada. E as pessoas dão glória a Deus, aleluia, e vão para casa dizendo, Deus falou coisas grandiosas, e não estava nada nas Escrituras. Os bereanos diziam, muito bom, gostei, quero ver se está na Bíblia. Irmão, quando você for orar, diga, Senhor, me ajuda a ser um bereano, que examina as Escrituras, Senhor, para ver se está lá de verdade, para ver se você vai ter uma semana inteira para fazer isso, irmãos. E o mundo anseia. Eu contei um desses cultos, ministrei em um lugar alguns dias atrás, no carnaval, e o irmão saiu da igreja, estava indo para casa com a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia era chamada de desodorante do crente, há muito tempo atrás, eu não sei se você sabe disso. O povo chamava a Bíblia de desodorante do crente, porque não saía debaixo do braço, irmãos. Não saía, aí chamava de desodorante. Aí hoje em dia virou o quê, irmão? A carteira, né, que é dentro do bolso. Ele estava andando na rua, indo para casa, uma pessoa viu ele com a Bíblia e disse, você é crente? Ele disse, sou. Tomou um susto, né? O cara chegou perto e disse, é mesmo? Ele disse, sou. É mesmo, sou. Ele disse, eu quero entregar minha vida para Jesus. E ele disse que pensou assim, tão fácil. Lá no culto dá um trabalho, o pastor perguntando agora há pouco, ele mandou mensagem para mim. Pastor, o senhor insistindo na igreja e o cara se atirou na minha frente, dizendo que queria Jesus. Eu falei para ele, é porque na igreja, irmãos, normalmente está vindo crente, mas o mundo está ansiando para que essa palavra entre no coração deles. Qual é o referencial que nós temos sido, irmãos? Qual é o nosso referencial lá fora, na hora de trabalhar num lugar? Eu sou cristão. Qual é o testemunho? Quem tem interesse na Bíblia tem interesse em Deus, anote isso aí. Quem tem interesse na Bíblia, nas Escrituras, tem interesse em Deus. Aliás, é o único livro que o autor está o tempo todo disponível para nós. Você vai ler alguns livros, a pessoa já morreu. Eu queria falar com o autor. Vai ser espiritismo, o cara está morto. A palavra de Deus não. Ele está disponível. Faz esse teste hoje à noite. Chega na tua casa, Deus, aquele pastor falou que o senhor está disponível, eu queria ver como é que é esse negócio. Fala comigo, experimenta fazer isso. Você tem uma decisão importante para tomar na segunda-feira. Abra a tua Bíblia, coloca uma adoração bem bacana lá, sem ser o Zé entrou e a Maria, enfim. Aí, irmão, coloca uma adoração bem bacana, 1 milhão de anos, Theo Rúbia. Ou na versão Michael Flagras. Então, coloque lá e diga, Deus fala comigo. Obrigado, meu filho. Obrigado, Timóteo. Coloca lá e diga, Deus fala comigo.
Tu és o Deus da palavra, eu quero que o Senhor se revele a mim. Amados, a verdade é Jesus, amém? E ela é revelada aonde, gente? Na sua palavra. A Bíblia diz no livro de João 15:3, menino, tinha quieto. Isso é uma tarefa dos meninos, deixa eu ver bem aqui. Atividade, pinte somente os passos que levam para a porta estreita. Isso foi uma criança no primeiro culto essa é a da Sara. Essa aqui é a da Sara. Outra criança me entregou, Sara Luiz. Está aqui, ó. Pinte somente a porta estreita. Você não tem filho, não sabe o que é isso. Vai fazer, menino. Vai fazer. Enfim, os casados, né? João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Vocês já estão limpos. Pastor, eu quero me limpar, como é que eu faço? A Bíblia diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, irmãos. Diga comigo, Senhor, me ajuda a ser limpo pela tua palavra, a ter essa fé que vem pelo ouvir. Pois, irmãos, a verdade é Jesus, e a Bíblia é a revelação da verdade. A gente precisa parar de procurar em tantos lugares. Pastor, é pecado? Não é. Mas imagina Deus olhando para nós e nos vendo, perguntando o que os irmãos da célula acham, o que o líder acha, o que o seu João do comércio da esquina acha, o que o patrão acha, mas não perguntando na palavra, irmãos, o que Deus acha. Indo em tantas fontes, às vezes até sujas, mas não indo na fonte inesgotável que é o Senhor Jesus. Nós somos o povo da palavra quando os valores da Bíblia começam a nos alterar. Eu vejo tanta gente dizendo, eu estou lendo um livro, esse livro me ajudou tanto. E às vezes o livro é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Às vezes o livro é Macunaíma, Inocência, Ubirajara. Olha os professores aí da antiga ali, sabendo o que eu estou falando. A Michelle aqui. Aí o crente está lá na Bíblia dizendo, poxa, nenhum livro falou comigo ainda. Nenhum livro ainda mudou minha vida, nenhum livro me ajudou. Irmãos, em nome de Jesus, a gente chega, Luciano Subirá vai estar na cidade. Estou lá, eu li teu livro. Kryptonita, tu e o John Breveri, glória, holy Jesus. Nada contra, irmãos. O cara é bom, brabo. Subirá é brabo, John Breveri, brabo. Mas você vai para o teu quarto e não tem nenhuma vontade de conversar com o autor desse livro aqui, irmão. Dizer, uau, que livro é esse? Senhor, fala comigo sobre esse livro. Irmãos, nós temos o mesmo privilégio de Noé. A diferença é que Noé estragou um pouco, de Adão. A diferença é que Adão deu uma afastada assim, né? Até hoje a gente está um pouco distante. Mas ele falava com Deus diariamente. Nós temos esse privilégio. Diga comigo, ou o ensino da palavra me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar da palavra. Irmãos, ou o ensino da palavra me afasta do pecado, ou o pecado vai me afastar da palavra. Romanos 15:4 diz, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Romanos 15:4. A Bíblia nos faz parecidos com Jesus quando nós meditamos nela. A Bíblia tem solução para todas as coisas. Agora sim, vamos ler Salmo 119. Abra sua Bíblia, você está... Não sei onde você está na última vez que a gente abriu. Salmo 119, verso de número 101. Talvez você diga, meu Deus, tem até o 119, Salmo tem. Salmo 119, verso 101. Aleluia. Afasto os meus pés
de todo o caminho mau, para obedecer a tua. Irmão, pega esse texto e aplica ele todos os dias da tua vida. Memorizar. Cadê o João Lucas? Quer falar um versículo aqui, João? Vem cá. Primeiro culto eu procurei ele, aí a Sara subiu e falou um, agora vai ser ele. Pode ser o que está memorizando essa semana. Eles têm uns versículos para memorizar durante a semana. Fala um versículo e fala a referência, viu? Fala onde está escrito. Tá bom? Lâmpada para meus pés é a tua Calma, palavra. fala devagar, mais alto um pouco. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Cadê a Sara? Está aí? Está lá no Culto Kids, né? Pergunta para ela aí se ela quer falar um também. Vai lá. Vê se ela quer. Camisa bonita do Flamengo. Irmãos, memoriza. 10 anos de idade, se o João colocar isso na cabeça dele. Quer falar um versículo bíblico, Morena? Calma, calma, não cai não. Quer falar um versículo? Pode ser, tá bom? Devagar. Aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. João 3:3. Vocês escutaram? Amém? Não, tá bom, minha filha. Tá bom. Obrigado, vamos lá. Salmo 119, 105, João 3:3. Aleluia! Afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua. Irmão, aí a rapariga mandou mensagem. A Bíblia diz o quê? Afasta os meus pés de todo o caminho mau, para obedecer a tua palavra, Senhor. Oh, glória! Aí você sai. O sem futuro veio. Aí você diz, afasta os meus pés de todo o caminho mau para obedecer a tua. Você que está na live, chegou a live de outra igreja que é melhor. Não, eu estou brincando, não afasta não. Mas continua na nossa. Chegou o link do Telegram, da nova série. Onde é que você baixa? No WhatsApp, né? Aquele grupo lá do Dorama. Aí chegou, nova temporada. Não sei se no Telegram, no WhatsApp que você baixa. Aí você está repreendido, afasta os meus pés. Shopee, a notificação. Seu carrinho está te esperando. Irmãos, é só aplicar a Bíblia, irmãos. Senhor, o carrinho está me esperando. O que é que está me esperando na tua palavra? Vamos lá, Jesus. Aleluia, oh glória. Verso 102. Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensina. Quem é o professor aqui, gente? Quem é o sujeito? Não me afaste das tuas ordenanças, pois tu mesmo me... Que privilégio. Irmãos, o teacher is Jesus. Sabe, o professor é o próprio Cristo. 103. Como são doces... Ei, você aí que é formiguinha. Você aí que gosta de uma sobremesa, de atacar a geladeira, de comer um doce. Olha, como são doces para o meu paladar as tuas palavras. Irmão, aí você não fica encabulado. Como é que o salmista agradava tanto a Deus? Olha o que ele estava lendo na Bíblia, dizendo, como são doces para o meu paladar, Senhor, a tua palavra. Aí, a gente vai orar, ler a Bíblia e diz o quê? Misericórdia, que sono é isso, Jesus? Toda vez que tu abre a Bíblia é misericórdia. Sai sono, está repreendido. Senhor, que genealogia é essa? Meu Deus, para que tem esse número aqui na Bíblia? Eita, mas está demais. Aí você está lendo aqui, né? E diz, ainda falta isso tudo. Eita, como é que nós vamos agora? A irmã Santa gosta. Como é que nós vamos agradar o Senhor? Se a gente olha e diz, ainda falta isso tudo para terminar. E o salmista diz, como um doce ao meu paladar é a tua palavra. Ah, irmão, nós precisamos se converter. Mais do que o mel para a minha boca. Irmão, você que tem mel em casa,
o meu está acabando. Aquele mel de, sabe, original, que a gente toma só um pouquinho quando está doente, para não acabar logo. No interior eu comia mel com farinha de puba, hoje não pode, por causa da diabetes, né? Eu não tenho, está repreendido em nome de Jesus, mas para não causar. Irmão, o salmista diz que é mais doce que o mel para ele. Aonde é que a gente vai ler a Bíblia e vai dizer que é melhor que o mel, gente? Você percebe como estamos longe, mas diga comigo, tem jeito. Verso 104, ganha o entendimento por meio dos teus preceitos. 104, ganha o entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Oh, glória! E o 105, que foi o que o João falou aqui. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Você que mora em rua escura, que a lâmpada do poste lá da tua rua está tipo a Apocalipse, né? Piscando assim, ó. Aí você vai andando dizendo, lâmpada para os meus pés, Senhor, é a tua palavra. Sai as facção, todo demônio que está escondido atrás da moita, vai caindo por terra em nome de Jesus. Senhor, tua palavra é a luz que clareia o meu caminho. Aí o ladrão te vê com a Bíblia na mão, irmão, ele bate retirada. Vocês viram a pastora Socorro testemunhando aqui, em uma das quartas de milagre? Não vem quarta. O ladrão assaltou ela. Ela estava na rua, o ladrão assaltou ela. Ela entregou a bolsa lá com a Bíblia, com as coisas. Ela olhou numa peteca doideira e disse, passa fogo nele, Jeová. Foi no monte, foi? No monte. Tá vendo? Mas eu venho nas quartas, é porque eu não lembrava mais o lugar. Irmão, o ladrão saiu correndo. É doido de ficar. Se eu não me engano, é que fez a mão do revólver assim, ó. Passa fogo nele, Jeová. Irmão, o ladrão era desviado. Ainda tem temor do Senhor no coração. Ele conhece a palavra. Largou e perna para quem te quer, não é doido? Morrer, de virar uma estátua de sal. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Para a gente finalizar, irmãos. Alguém pode dizer, pastor, é fácil para o senhor falar, porque o Senhor tem a revelação. Irmão, é difícil, do jeito que é para ti, é para mim. Você não tem nem dor, menino, que quando você vai ler, chega, pai, deixa eu comer mais uma coisa. Pai, posso assistir? É, irmão, dá sono em todo mundo. A questão é o quanto nós estamos dispostos a cavar. Mas para a gente finalizar, vamos usar a mesma ferramenta que Jesus usou para vencer o diabo. Mateus capítulo 4, verso 3. Jesus, ele derrota o inimigo. Mateus 4, 3. O tentador aproximou-se dele e disse, se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em... Ô, irmãos, aqui tem uns profetas mais usados do que eu, que ora e acontece. Eu é de vez em quando que eu acho o sinal da Wi-Fi, né? De vez em quando aí acha o sinal e conecta, aí depois sai da rede, né? Aí, irmãos, imagina Jesus sendo tentado pelo diabo, ele dizendo, se tu é filho de Deus. E Jesus pensando, diabo ordinário. Ele poderia simplesmente transformar, só para mostrar para o diabo que ele era. Aí o diabo disse, se tu é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus respondeu, com a Bíblia, com Êxodo. Ele não tinha a Bíblia toda, não sei se você sabe, mas Jesus ainda não tinha essa Bíblia que nós temos, irmãos. Ela foi terminada de ser escrita muito depois dele ter morrido. Então, irmãos, ele usou o que ele tinha, a Torá, 5 livros praticamente, e Jesus repreende o diabo usando o Êxodo. Imagina nós que temos tudo isso aqui, ó. Jesus tinha até aqui, Jesus só tinha isso aqui, ó. Alguns profetas, alguns ensinos de Isaías, ele vai mencionar os ensinos de Isaías, mas ele não tinha essa Bíblia que nós temos. E ele repreende ele no verso 4, dizendo, está escrito. Ou seja, Jesus usou a mesma arma que você pode usar lá no teu quarto, na hora da guerra.
Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Acabou. O diabo não satisfeito. Verso 5. Então o diabo levou ele à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, para baixo, pois está escrito. Irmão, olha o diabo falando da Bíblia. Ei, mas tem uma colega de serviço que ela é boca de Deus na minha vida. Nem é crente, mas é incrível. O diabo sabe a Bíblia, meu irmão. Ela vive dizendo: nossa, teu marido não quer prestar, larga. A Bíblia diz que tem que deixar para trás todo embaraço. Olha, irmão. O diabo conhece a palavra, ele questionou Jesus com a própria Bíblia. Pois está escrito, ó, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Salmos 91. Jesus mencionou o Salmos 91. Repreendeu com Êxodo, repreendeu com Salmos. Jesus vai mencionar Isaías em alguns momentos. E nós, irmãos, que já temos essa Bíblia completa. É claro, irmãos, que Jesus conhecia tudo, tá? Quando eu digo ele não tinha, é esse livro desse jeito, completo nas mãos dele. Mas ele já conhecia tudo, isso é óbvio, né? Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Mas, irmãos, ele mencionou a palavra. Tem gente querendo pegar a Bíblia e tacar na cabeça das pessoas. Tem gente querendo obrigar. Não, irmãos, é o conhecimento da palavra. Quando a gente diz, a Bíblia diz, a gente tirou a nossa responsabilidade e jogou sobre a palavra. Então eu quero te motivar. Encontre uma forma de ler a Bíblia. Pastor, esse livro é tão grande, chega a me dar preguiça só em olhar. Você gosta de celular, você tem celular? Baixe. Eu não sou muito fã, não, no celular, porque fica chegando notificação, porque na hora que o celular está pesado, você pensa, vou desinstalar a Bíblia, o celular está carregado, a memória está cheia. Aí todo culto, né? Teve uma irmã que chegou aqui na igreja uma vez. Tem como dar a senha do Wi-Fi? Ou é para o pessoal da mídia, da live? Não é porque minha Bíblia só funciona com internet. Irmão para cima de mim, essa é minha área de formação, moço. O cara vem com esse migué para cima de mim, só o que tem a Bíblia off, gratuita aí. Baixe no seu tablet, no seu computador, coloca o Cid Moreira lá para ler para você. Nada substitui isso aqui, mas vá usando ferramentas para te dar gosto, ânimo pela leitura. Tem gente querendo impressionar as pessoas, né? Eu vou impressionar os outros, eu vou usar o perfume tal, a roupa tal. Conheça a Bíblia nesse tempo e você já vai estar bem acima da média. Conheça a palavra de Deus. Você sabe por que os nossos antepassados tinham muita autoridade com a Bíblia? É porque eles repreendiam a gente com a Bíblia. Nossos avós, quem teve um avô crente, um pai, repreendia com a palavra. O povo de hoje repreende dizendo assim, não faz isso. Por quê? Por que não? Por que não? Por que não? Meu irmão, minha avózinha dizia, meu filho, a Bíblia diz, lá se vai, irmão. Dona Severa, tia Ana, a Bíblia diz. Acabou o menino malandro, sem vergonha, não quer. A Bíblia diz, meu irmão, é Deus. E às vezes usava até uma coisinha que não estava, mas dizia que a Bíblia dizia, e pronto, a gente ficava com medo. Leia a Bíblia. Sabe, memorize alguns textos. Medite nela. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção. Não aceite viver um dia sem meditar na palavra de Deus. Não aceite não conhecer as revelações que Deus tem nesse livro para a tua vida. A Bíblia fechada pode ser um livro comum, mas quando nós lemos ela, é o próprio Deus se revelando a nós todos os dias. Se coloque de pé no seu lugar, vamos orar.